Olá, pessoal! Olá, estão todos conseguindo ouvir? Tudo ok? Acene aí se está tudo ok. Deixa eu ver se o professor Luiz Henrique ingressa aí. Como está o áudio, pessoal? Está ok? Está dando eco? Está ok? Certinho? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver. Está tudo ok? Tudo certinho? Tá. Beleza, a Monique disse que sim, tudo ok. Deixa eu ver, cadê o professor Luiz Henrique? Vamos ver o professor Luiz Henrique. Cadê o professor Luiz Henrique? Áudio bom, tá ok. Professor Douglas. Aqui. Entrou, pediu para participar, diz ele. Deixa eu ver aqui onde é que está o pedido de participação do professor Luiz Henrique. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo com o professor Luiz Henrique, olha só. Aguardando o professor Luiz Henrique. Luiz, foi o convite aí, acho que vai dar certo. Olha só, tá conectando. Perfeito! E aí, Luiz, consegue me ouvir? Consigo. E para mim não tá dando eco aqui. Como é Agora que tá não o está mais áudio, dando eco. pessoal? Agora ficou tudo Não? bem. Agora podemos começar bem a live, tá? E Gente, eu tô te ouvindo perfeitamente. Perfeito. pedimos desculpa, tá? Perdemos aí 5 minutinhos, a gente compensa no final, vão avisando aos amigos, aos conhecidos, né? Porque temos grandes possibilidades de nessa live trazer questões que vão cair lá no dia 7, né? Administrativo, direito do trabalho são 6 questões, administrativo está com 7. Quantas questões, 6 Felipe? questões, Luiz. 6 6 também. questões também, né? Então aqui nós temos a possibilidade de cair 12 questões na prova, né? Então vai chamando os amigos, vamos entrando, vamos aproveitar essa live. Já adiantamos, né, Filipão, que vai ficar salvo, tá? Vai ficar Isso aí. salvo esta live. Então, vamos lá. Filipão, primeiro os mais inteligentes, então solicito que tu comece, por favor. Não, podemos começar pelos mais velhos. Pode começar, Luiz. Pessoal, olha só. Vamos chamar o Mauro, vamos chamar o Mauro. O pessoal, olha só, para quem não sabe, né, o professor Mauro essa semana entrou com requerimento na prefeitura de Santa Maria, pedindo aquela carteirinha para andar de ônibus. Eu não sabia, né? Sabe aquela carteira que o pessoal anda de ônibus, né, passagem gratuita? Aí depois eu fui descobrir que só para conseguir andar de ônibus em Santa Maria a partir de uma determinada idade, 65 anos. Aí eu descobri por que ele tinha feito esse requerimento lá da carteirinha para andar de graça aí de ônibus, né, pessoal? Pode contar para ele que eu entreguei ele, descobri essa semana. Gente, tirando um pouquinho da brincadeira, olha só, eu selecionei alguns temas pontuais para nós batermos de primeira fase em direito administrativo. Vamos começar com improbidade administrativa, tá? Por que improbidade administrativa? Porque improbidade administrativa estará na prova de vocês. Não tenham dúvidas disso. No mínimo, uma das 6 questões será sobre improbidade administrativa. E por que eu digo no mínimo uma? Porque já tivemos exames que houve a cobrança de 2 questões envolvendo improbidade administrativa. Antes, eu quero que todos vocês tirem um print da nossa live, nos marque aí nos stories do Instagram depois para a gente compartilhar, né, e cumprimentar cada um de vocês. Gente, improbidade administrativa, vamos direto ao ponto. Primeiro, quem responde por improbidade administrativa? Qualquer agente público, exceto o presidente da República, tá? Exceto o presidente da República. Lembrando que existem algumas figuras que vão responder por ato de improbidade e por crime de responsabilidade, como os ministros de Estado, os prefeitos que possuem uma lei própria das infrações administrativo-políticos deles. Agora, ato de improbidade, todos respondem. Ministro do STF responde, prefeito responde, governador, juiz, promotor de justiça, ministro do STJ, qualquer agente público, exceto o presidente,
responderá. Por que exceto o presidente? Porque o presidente, se infringir a probidade na administração, ele vai responder por crime de responsabilidade. Beleza? Tranquilo? Bom, e onde será o julgamento desses agentes públicos? Na justiça de primeiro grau. Juiz de primeiro grau. Professor, quer dizer que um juiz de primeiro grau poderá processar uma ação de improbidade contra um ministro do STJ? Sem dúvida alguma. E isso já caiu em OAB primeira fase. A ação de improbidade administrativa corre perante o juízo de primeiro grau, independentemente de quem cometer. Mas não esqueça, o particular que se beneficiou do ato também responderá por ato de improbidade. Então nós teremos como regra, se um particular contribuir para a prática do ato, ou se ele se beneficiar do ato de improbidade, 2 réus na ação: o agente público e o particular. Agora, particular nunca responde sozinho por ato de improbidade. Se um particular cometer uma conduta que esteja prevista na lei de improbidade, mas não tiver a participação junto com ele de nenhum agente público, não há de se falar em ato de improbidade. Nós tivemos uma questão importante na primeira fase do 29º exame de ordem, em que 2 concurseiros fraudaram um concurso público. Eles combinaram de ir ao banheiro e um deixar a colinha na lixeira do banheiro. O outro foi lá, pegou a cola. E esta fraude veio a ser descoberta 3 anos depois, em rigorosa investigação policial e administrativa. Não se constatou a participação de nenhum agente público junto. Perguntava, eles cometeram ato de improbidade administrativa? Jamais, nunca. Por quê? Porque quando eles cometeram, eles não eram agentes públicos. Então eles podem ter cometido crime, podem ter cometido qualquer outra coisa, menos ato de improbidade administrativa, tá? Fala, Luiz. Tu sabe desativar o áudio, Felipe? Os comentários? Sei, cara, mas eu não tava querendo, porque eu gosto tanto dos recadinhos do pessoal aqui. Será que nós vamos ter que dizer... Pessoal, um pouco depois a gente libera. Então, assim, quando a gente estiver falando, porque o pessoal tá pedindo, viu? Tá, não, então tá. Pessoal, então eu vou desconectar. Olha só, desativar comentários aqui. Pronto, eu não queria, né? Porque eu gosto muito de ler os recadinhos do pessoal, mas eu acho que trava muito para vocês, tá, gente? Trava muito. Então, tá desativado aí e a gente toca aqui. Gravou então, gente? Quem responde? Agente público e particular beneficiário do ato. Agora, tome cuidado com outro particular. Que particular é esse? É o chamado agente público por equiparação. Luiz, atingimos 503 aí, hein, Luiz? Olha só, nossa meta é atingir no mínimo 600, pessoal. Vai dando coraçãozinho aí, beleza? Gente, olha só, quem é o agente público por equiparação? Cara, ele é um particular. Ele é um particular, mas ele administra dinheiro de interesse público. E o que é o dinheiro de interesse público? É um dinheiro recolhido pelo poder público, ou em nome do poder público, ou repassado pelo poder público. O professor simplifica, sendo direto. Gente, Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE, SENAC, essas entidades do terceiro setor, não integram a administração pública. Não integram a administração pública direta nem indireta. São as paraestatais. Elas vivem do quê? Elas vivem das chamadas contribuições das categorias profissionais, das contribuições lá sociais que são retiradas. Esse dinheiro é retirado em virtude de um comando constitucional. Então, diretor de Sistema S, embora não seja um servidor público, responde por ato de improbidade. É o chamado agente público por equiparação. Tome cuidado. Olha só, aquela ONG, uma organização não governamental, em que recebe recursos públicos, Digamos que aquele diretor da ONG venha desviar estes recursos públicos, este diretor
responderá por ato de improbidade administrativa, porque ele será um agente público por equiparação. E tome cuidado também, porque aqui nós teríamos como regra 2 particulares. Teríamos esse cara, que é o diretor da ONG, um particular, mas ele será um agente público por equiparação, e teremos a possibilidade de um particular beneficiário do ato. Pensa, o cara é diretor de uma ONG que cuida de cachorrinhos abandonados, tá? E aí ele desvia o dinheiro que ele recebe para comprar ração para os cachorrinhos. Como que ele desvia? Superfatura na pet shop do irmão dele. Superfatura. E desvia esse recurso. Ele, diretor da ONG, será o agente público, por equiparação, e o irmão dele, dono da pet shop, será o particular beneficiário do ato, e ambos responderão. Beleza? Acabamos aí. Prazo prescricional em matéria de improbidade administrativa. 5 anos. Grava isso. Como regra, 5 anos. 5 anos contados do quê? Se o cara ocupar um cargo eletivo, um mandato, né, de prefeito, governador, deputado, 5 anos contados a partir do término do exercício do mandato. Se o cara ocupar um cargo em comissão, 5 anos contados a partir do término do exercício do cargo em comissão. E se o cara for um servidor público, professor, um cara estatutário, o prazo previsto no estatuto para a prescrição da punição de demissão. E como nós trabalhamos no exame de ordem com a lei federal, é o prazo da lei 8.112. E esse prazo é de 5 anos. 5 anos do quê? A partir do momento em que o fato, ou melhor, o ato for descoberto. A partir do momento em que o ato for descoberto. Então preste atenção nesse ponto, tá? Gente, para a gente mudar de assunto, né? Mais uma coisinha sobre improbidade administrativa, pontual. Olha só, os atos de improbidade administrativa são aqueles que causam enriquecimento ilícito, em que o cara acrescenta patrimônio ilicitamente ao dele, independentemente de onde venha, seja dos cofres públicos ou não. Por exemplo, um servidor público que recebe uma galinha de presente para passar um senhor na fila da Covid, da vacina, agora. Perfeito? Olha só, ele vai lá e pede pro senhorzinho lá, ó, eu te passo na frente, na fila da vacina, e você me dá uma galinha caipira, como diz o mineiro, de presente. Esse cara comete ato de improbidade que ocasiona enriquecimento ilícito. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, não existe aplicação do princípio da bagatela em improbidade administrativa. Grava isso. Não se aplica princípio da insignificância. Pode ser uma galinha, comete ato de improbidade. Segundo, ele acrescentou uma galinha ilicitamente ao patrimônio dele. Gravou? Segundo ato de improbidade que causa dano ao erário. Erário são os cofres, o cofre público, o patrimônio público, dano ao patrimônio público. Este ato de improbidade é punido tanto a título de dolo quanto culpa. Tanto a conduta dolosa quanto culposa. O outro, de enriquecimento, apenas dolo. Aqui, o cara tira parte do patrimônio do Estado. Ele causa um prejuízo, independentemente se ele tirou do Estado e botou no bolso dele ou não. Ele vai cometer ato de improbidade. Veja o seguinte, um servidor público briga com o prefeito, e aí ele vai lá e diz o seguinte, eu vou demolir a viatura desse prefeito. Pega um martelo, uma marreta, vai lá e quebra tudo. Vai responder por ato de improbidade? É óbvio que vai responder por ato de improbidade administrativa, que causou dano ao erário, porque ele destruiu o patrimônio público, mas não acrescentou nada ao dele, ele só quebrou. Tá? Então grave isso. E o terceiro, que nós vamos falar aqui, é o ato de improbidade de destinação indevida de benefícios tributários e financeiros. Esse aqui é tranquilo, é quando se destina indevidamente, além das alíquotas previstas na legislação, um benefício de um imposto sobre serviços, por exemplo, por parte do município, o ISS. Show? Último, para encerrar a improbidade administrativa, estou controlando aqui, tá, Luiz? Fica tranquilo. Olha só, pessoal, último, para encerrar a improbidade. Atos de improbidade
que ocasionam afronta aos princípios da administração pública, punido apenas a título de dolo. É quando o agente público viola o dever de honestidade. Lembre, improbidade é desonestidade. E ele dolosamente viola os princípios da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, tá? Com a intenção de ser desonesto. Com a intenção de ser desonesto. Em todos estes casos, deve haver, quando presente o dolo, a intenção de desonestidade. E, naquela modalidade do dano ao erário, quando for culpa, né, é o cara que tinha o dever de impedir que ocorresse um ato de improbidade e ele se omitiu, por exemplo. Tá? Aí ele pode responder por culpa. Gente, mudando de assunto, de improbidade administrativa para outro tema muito cobrado: intervenção do Estado na propriedade. Como regra geral, o Estado não intervém na propriedade privada. Excepcionalmente, ele vai intervir sobre dois fundamentos. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o privado. Segundo, cumprimento da função social da propriedade. Um ou outro. Vamos falar de um dos institutos que pode cair na tua prova, porque foi muito usado no período da pandemia, a chamada requisição administrativa. Olha só, requisição administrativa. Nós vimos requisição administrativa de seringas, nós vimos requisição administrativas de luvas, de máscaras, de oxigênio, agora em Manaus, né? A requisição administrativa ocorre quando o poder público, diante de uma situação de iminente perigo público. Perigo público é a situação menos grave, é a situação mais simplesinha. Perigo público é o cara lá que precisa socorrer alguém, é o cara que precisa prestar um atendimento para que alguém não venha a morrer, precisa perseguir aquele policial. É o que acontece no pegar o carro emprestado. O carro emprestado, aquele policial que precisa perseguir alguém e precisa daquele carro para perseguir. Perigo público é isso. Agora, nós temos 3 graus que permitem a requisição. O perigo público, que é o mais simples, calamidade pública e comoção pública. E na prova poderá vir uma situação de calamidade ou comoção que também permite. O que é o marco da calamidade? A calamidade é um perigo público acompanhado de paralisação ou perigo de paralisação de serviços públicos. Isso é a calamidade. Se houver perigo de paralisação de serviços públicos, já está caracterizada a calamidade pública. Ou seja, colapso na saúde caracteriza a situação de calamidade pública, pode fazer requisição. Terceira hipótese, comoção pública. É aquele abalo na moral daquele espaço social. É quando dá aquela tragédia que paralisa um estado, paralisa uma cidade, como nós vimos em Brumadinho, nós vimos em Santa Maria, no caso da Boate Kiss, nós vimos em tantos outros lugares. Isso autoriza a requisição administrativa, tá? Requisição administrativa não necessita de ordem judicial, ela pode ser executada por qualquer agente público no exercício da função. Aquele policial que está perseguindo e diz: pare em nome da lei, eu necessito do teu carro para perseguir aquele bandido. Ele tem essa possibilidade constitucional de fazer. Tem indenização? Somente ao final, se houver dano. Se não houver dano, não há de se falar em indenização. Ela pode recair sobre bens móveis, imóveis, serviços e perecíveis, sobre semoventes também, se houver a necessidade. Tá? Grave isso, recai sobre serviços de pessoas físicas ou jurídicas. E, no caso de serviços e bens perecíveis, sempre haverá indenização, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Fala, Luiz. Uma pergunta. Pegou meu carro, não teve prejuízo do meu carro. Mas, tendo em vista que foi pego o meu carro, eu não pude viajar, porque eles estavam me pegando aqui na saída, eu não pude viajar para a aula do CEISC. E eu tive um prejuízo. Desculpa Sim. se deu uma encrenca aí, mas surgiu essa dúvida. Não, pessoal, olha só, o que o professor Luiz falou é os lucros cessantes. Eu entendo que configura lucro cessante, que é dano material.
né? Ou seja, houve a configuração de um dano. Havendo a prova de que ocorreu essa circunstância, professor Luiz, para mim não há dúvidas de que há indenização. Se a história trouxer uma situação dessa, há ocorrência de dano. Tá? Porque o lucro cessante, veja, ele deixou de receber aquele valor da aula que ele iria dar no CEISC. Ele teve um prejuízo, ele teve um dano. Comprovando isso, a indenização. E a indenização aqui é tanto pelo dano material, pelo dano moral, entendeu? Se ficar comprovado no processo que houve dano, indeniza, Luiz, sem dúvidas. E o exemplo dele é o exemplo de história triste de prova. Pode cair exatamente essa situação aí perguntando se indeniza. Indeniza. Tá? Mas aí, obviamente, que a FGV vai dizer, né, exatamente como o senhor Luiz, olha, tinha uma viagem marcada, deixou de receber aquilo, configura o dano, o lucro cessante. Beleza, gente? Olha só, falei para vocês do serviço. A requisição administrativa, ela é caracterizada pelos atributos da imperatividade. Por que imperatividade? É imposto goela abaixo do cara. Goste ele ou não. Ah, eu não queria emprestar meu carro, tinha aula no CEISC. Não interessa, é impositivo. Segundo, autoexecutoriedade, porque não necessita de ordem ou autorização judicial, é pela própria administração. Não dá tempo, nós estamos diante de uma situação de iminente perigo público, não tem como pedir autorização judicial. E terceiro, coercibilidade. O agente público, no exercício da função, poderá utilizar-se de todos os meios coercitivos com uso da proporcionalidade para compelir aquele agente a entregar o bem ou a prestar o serviço. Grave isso. No caso da pandemia, os médicos poderiam ser compelidos coercitivamente a prestar o atendimento, mediante justa indenização ulterior, no caso de serviço. Tá? Fechamos aqui requisição. Último tema, porque eu tenho aqui no meu relógio mais ou menos uns 5 minutinhos para passar a bola para o professor Luiz. Gente, olha só. Outro tema muito presente, lei anticorrupção. Tá? Lei anticorrupção. O que a lei anticorrupção pune? A lei anticorrupção pune os atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Grave esta frase. Ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira. E as pessoas que são punidas, elas são as pessoas jurídicas, punidas pela lei anticorrupção. E estas pessoas jurídicas são punidas civil e administrativamente. Civil e administrativamente. A lei anticorrupção não traz punição penal para as pessoas jurídicas, apenas isso. É possível, 2 institutos aqui. Primeiro, celebração de acordo de leniência com essas pessoas. Este acordo de leniência poderá reduzir o valor da multa administrativa aplicada e isentar a empresa da publicação da decisão que condenar ela por ato corruptivo. É possível também, tá, a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando eu afasto a personalidade jurídica da empresa para buscar no patrimônio daqueles que tinham poder de administração o valor necessário para o pagamento da multa e do dano ao erário. E essa desconsideração da personalidade jurídica ocorre lá com o professor Luiz também, lá na Justiça do Trabalho, que é quando a Justiça do Trabalho afasta a personalidade jurídica da empresa para buscar no patrimônio daquele sócio, daquele administrador, né, o montante necessário para o pagamento das verbas trabalhistas. Quando preencher os requisitos, obviamente, né? Mas, gente, de direito administrativo, indo ao ponto, era isso que eu queria falar para vocês. Improbidade, queria falar sobre a requisição administrativa e eu queria falar sobre a lei anticorrupção. Eu passo a bola para o professor Luiz falar um pouquinho de direito do trabalho também. Filipão, abre os comentários para ver se tem alguma observação, algo específico, daí depois a gente cancela. Daí beleza, estão abertos os comentários, gente. Os comentários, pessoal. Então, Filipão, prestei atenção, né? Esses bem colocados exemplos. Olha,
tô sabendo tudo do direito administrativo. Espero que o pessoal aí que esteja no chat... Olha aí, ó, teve um aí que botou, ó, professor, ficou confusa a lei de anticorrupção. O que ficou confuso? Gente, Vamos lá. gente, é isso aí, coloca aí. Olha só, eu tive 3 minutos para falar de lei de corrupção. Pode Sem falar mais estudar um a lei de pouquinho, corrupção não então. dá para ir para a prova, tá? Beleza? Vamos lá. Tem que ir lá para a lei de corrupção. Pode. Iminente perigo, excelente. Então tá, vamos lá então. Pessoal, o áudio tá bem, a imagem tá boa. Só repete aí, Felipe, os requisitos. Os requisitos para... Que é da intervenção do Estado na propriedade, a supremacia, aquela... Tá, não, iminente, eu acho que é o da requisição, iminente perigo público, calamidade pública ou comoção pública, tá? E o Estado vai intervir na propriedade, ou será com fundamento na supremacia do interesse público sobre o privado, ou para o cumprimento da função social da propriedade. Supremacia do interesse público sobre o privado, ela ocorre independentemente do particular estar dando função social à propriedade ou não. Tá? Pouco importa. O professor Luiz estava dando a função social ao carro dele. Veja, ele estava usando o carro, inclusive, para ir a trabalho. O Estado vai lá e vai intervir na propriedade dele. Porque a supremacia do interesse público em atender aquela ocorrência era muito maior do que o interesse dele, que era pequenininho. Agora, o descumprimento da função social da propriedade ocorre nos casos em que o Estado sanciona, pune o particular em 2 hipóteses. No caso da desapropriação sancionatória agrária e na desapropriação sancionatória urbana, que é quando o proprietário não dá função social para a propriedade rural e urbana. Aí, preenchendo os requisitos constitucionais previstos no artigo 182, 182, parágrafo 4º da Constituição Federal e no artigo 184 da Constituição Federal, ele consegue fazer a desapropriação sancionatória. Dá uma olhadinha nesses 2 artigos aí, tá? No 182, parágrafo 4º e no artigo 184, os 2 dessa Constituiçãozinha aqui de trás, tá? Pode seguir, Luiz. Então tá, então na verdade não é nem seguir, né? Vamos começar com o direito do trabalho, Lei 14.020, a lei oriunda da pandemia, uma lei que foi incluída neste edital, né, que fala sobre o bem, né, o benefício emergencial. Para aquelas pessoas que estavam desempregadas e não tinham renda, nós tínhamos o auxílio emergencial. Já quem estava trabalhando teve a oportunidade de ganhar o benefício emergencial. Então, auxílio emergencial não tem emprego. Tá? Daí não é direito do trabalho. Benefício emergencial para quem está trabalhando e, em decorrência da pandemia, o seu empregador ou reduziu a sua jornada, com a consequente redução do salário, ou suspendeu o contrato de trabalho. Suspendeu o contrato de trabalho, tu não trabalha e não recebe. Então, o que o governo pensou? Bom, já que algumas empresas estão impedidas de estar atuando, vamos dar estas 2 opções. Ok, para mim, empregador, eu reduzo a jornada do Felipe em 50%, pago só 50% do salário. Ou eu suspendo o contrato do Felipe, ele não vem trabalhar e eu não pago o salário do Felipe. Tá, isso é ótimo para as empresas. Mas para os trabalhadores, aí entra o benefício emergencial. A União disse, empresas, eu vou ajudar vocês com essas possibilidades e eu vou arcar com estes custos. Como é que funciona o arcar com estes custos? Primeira questão, a redução da jornada, tá, pessoal? A redução da jornada, 25%, 50% e 70%. A quantidade que foi reduzido da jornada, o empregado vai receber de benefício emergencial. Então, se o Nidal diminui em 50% a minha jornada e a do Felipe, o Nidal vai pagar 50% dos nossos salários
e nós vamos receber 50% de benefício emergencial. Professor, como que é calculado o benefício emergencial? Aqui é muito importante, porque o benefício emergencial ele é calculado com base no valor do seguro-desemprego. Quem está assistindo a live e anotando, anota aí. Benefício emergencial não é seguro-desemprego, apenas utiliza a mesma base de cálculo, tá? Então vamos lá. O Felipe, se vocês não sabem, pessoal, vocês ficam dizendo que eu sou pão duro e tudo mais, que eu sou mão fechada, porque eu não ganho a mesma coisa que o Felipe. O Felipe é o cara com o maior salário dentro do CEISC, tá? Tô confessando aqui para vocês. Então, é o seguinte, o Felipe, ele ganha mais ou menos, assim, no mês ruim, tá? Que não tem aula, ele ganha uns 30 mil reais por mês lá no CEISC, tá? Então, pessoal, o Nidal vai reduzir a jornada dele em 50%. Daí ele vai ganhar 15 mil do Nidal e os outros 50% vai ser de benefício emergencial. Só que um detalhe, quem ganha 30 mil reais por mês, quanto que ganha de seguro-desemprego? Tá lá o teto. Vocês não precisam saber o valor, mas tá lá o teto, 1.800. 1.800, 1.900. O Felipe vai receber 15 mil do Nidal, mais 50% do seguro-desemprego. O rendimento dele de 30 mil vai cair para 16, tá? Então, pessoal, benefício emergencial não tem relação com o seguro-desemprego, tá? Apenas utiliza-se como o seguro-desemprego é utilizado como base para aferir o valor do benefício. Então, reduziu 25% de jornada, 75% vai ser de salário, e daí 25% vai ser 25% do valor que o empregado teria direito de receber do seguro-desemprego. Ok? A redução da jornada pode ocorrer por até 90 dias, podendo ser prorrogado por decreto. Só que os decretos não caem na prova. Então, pessoal, isso está toda hora vindo decretos prorrogando, né? Prorrogando a possibilidade de redução de jornada, de suspensão, mas isso não cai na prova, o que cai é a lei, daí fica 90 dias. A suspensão do contrato de trabalho é o seguinte: o empregado tem seu contrato suspenso, daí ele não trabalha e não recebe, tá? Neste caso, o governo vai pagar o benefício emergencial. E daí aqui tu tem que cuidar porque tem duas regras de pagamento. E as regras de pagamento, quando o contrato está suspenso, depende do faturamento da empresa, tá? Por exemplo, se a empresa fatura até 4,8 milhões ao ano, aí suspende o empregado e o empregado vai receber 100% do benefício emergencial. Então, Felipe ganha 30 mil reais por mês, o CEISC faturou 3 milhões no último ano, então o CEISC vai suspender o contrato do Felipe, que ganha 30 mil por mês, e ele vai receber o benefício emergencial, que vai ser o seguro-desemprego, e no caso dele vai ser o teto 1.800. Bah, professor, então é o seguinte, de 30 mil, o Felipe vai receber 1.800? Sim, né? Sim. O governo estabeleceu como limite máximo do benefício emergencial o teto do seguro-desemprego. Ah, mas assim, ó, eu já ouvi falar que o Nidal é meio sacana com vocês e tudo mais, mas assim, ele iria fazer isso? Gente, pensando naqueles bons chefes que se preocupam com os seus funcionários, a própria lei diz, se o Nidal perceber que o Felipe, que ganhava 30 mil, passou a ganhar 1.800, perceber que isso vai ser um prejuízo muito grande para o Felipe, o Nidal pode dar uma ajuda de custo. Filipão, mesmo tu não trabalhando, vou te suspender, tu vai receber lá o benefício emergencial, eu vou te dar 10 mil por mês, porque tua renda vai diminuir muito, para não diminuir tanto. Né? Tem que pensar em mim também, mas vou te ajudar. Então, pessoal, é possível uma ajuda de custo compensatória que não vai ter caráter salarial, que não tem incidência de outras verbas, como, por exemplo, o INSS. A suspensão, pessoal, ela é de no máximo 60 dias, tá? Aqui é importante que tu pode suspender o empregado por 60 dias e depois reduzir a jornada por mais 30.
sem nada de decreto, isso pelo que está na lei, né? O máximo de suspensão e redução de jornada é 90 dias, tá ok? Professor, e uma questão é o seguinte, se suspende meu contrato, eu vou ser contribuinte do INSS neste período? Não, não vai. O contrato está suspenso, não vai ter recolhimento. Pode tu recolher como segurado facultativo ao INSS. Essa é uma questão que seria mais de direito previdenciário, né? Mas pode cair, já caiu algo parecido, assim, algo que se assemelha com o previdenciário. Caiu a questão do, quando caiu, Filipão, do aposentado que volta a trabalhar, se ele contribui ou não, né? E daí tu tinha que responder sim, se é empregado, mesmo que esteja aposentado, contribui para o INSS. Então tem que cuidar, se aparecer isso, né? Se os meses de suspensão vai contar para o INSS, não vai contar, porque não tem contribuição, salvo se ele contribuir como facultativo. Essa lei, pessoal, a 14.020, ela é aplicada para empregados. Não se aplica, por exemplo, para estagiário. E a FGV tem cobrado muito. A FGV já cobrou 2 vezes se a estagiária tem estabilidade quando engravida. Não, porque a estagiária não é empregada. Ah, e o aprendiz? O aprendiz tem estabilidade se engravida, porque é empregado. E se o aprendiz é empregado, se aplica a lei 14.020, tá ok? Outra questão, pessoal, que nós temos que cuidar é o seguinte, o empregado que ele tem a sua jornada reduzida ou seu contrato suspenso, ele vai ter estabilidade pelo período ao qual está recebendo o benefício e igual período posterior. Teve 3 meses de redução de jornada, os 3 meses que a tua jornada estava reduzida, tu vai ser estável e os 3 meses subsequentes também será detentor de estabilidade. Neste caso, só pode ser demitido por justa causa, né, ou a pedido do empregado, pedido de demissão. Se a empresa demitir, vai ter que indenizar o empregado, tá? Vai ter que fazer a devida indenização. E, professor, eu recebi o benefício emergencial, deu o período de estabilidade, terminou o período de estabilidade, eu fui demitido. Eu vou ter acesso ao seguro-desemprego? Sim. Por quê? Porque o benefício emergencial não tem relação com o seguro-desemprego. Quem recebeu o benefício emergencial vai poder receber o seguro-desemprego se preencher os requisitos para percepção do seguro-desemprego, tá? Então, nós temos que cuidar este detalhe. Felipão, ativa aí os comentários, vamos ver se tem alguma dúvida sobre a Lei 14.020. Se não tiver, eu passo para outro tema. Dúvidas, pessoal? Pode colocar aí nos comentários. Enquanto a gente abriu aqui, a gente te desativou para não trancar. Vão lembrando de tirar o print, nos marcar, tá? Print para nos marcar. Até 90 dias a redução e 60 dias a suspensão. Se for os dois, a soma dos dois não pode passar 90 dias, tá bom? A lei é 14.020 de 2020, tá? Sim, o estagiário só se ferra, tá? Sim, o estagiário só se ferra, é para isso que serve o estagiário, tá? Brincadeira. Tá bom? Suspensão até 60 dias, salvo o decreto que pode prorrogar, mas os decretos não caem na prova, tá? Pode receber o benefício, o seguro-desemprego? Não, porque se tu tá recebendo bem é porque tu tá empregado. Se tu tá empregado, tu não tem direito ao seguro-desemprego. Outro detalhe, se tu é funcionário público, tu não recebe o benefício. O Felipe é militar e empregado do CEISC, com a carteira de trabalho. Se o CEISC reduzir a sua jornada ou suspender, ele não vai receber o benefício emergencial, porque ele tem outra fonte de renda em órgão público, tá? Cuidado. Não existe prazo. Se tu estava trabalhando há 1 mês e veio a pandemia, tu vai ter direito ao benefício emergencial. Se tu tem 2 empregos e nos 2 tu é suspenso, tu vai receber 2 benefícios emergenciais, tá bom? Pro 13º salário já saiu que conta, tá? Que conta.
Prazo é 60 dias suspensão, 90 redução. Se tu for fazer as duas modalidades, o somatório das duas não pode passar de 90 dias. Ô, Luiz, eu quero falar uma coisa pro pessoal, uma dica bem rápido aqui, tá? Aproveitar que o professor Luiz está falando do pessoal da Azulzinha, né? O pessoal da Azulzinha é o pessoal que tem carteirinha de trabalho. Pessoal, olha só, na administração nós temos as figuras que têm a carteirinha de trabalho. Quem são essas figuras? Os chamados empregados públicos. Empregados públicos. São os seletistas. Esses caras são os caras que trabalham nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista e nas fundações públicas de direito privado. Eles fazem concurso público, tá? É obrigatório concurso público, mas eles não são estatutários. Eles não têm direitos que os servidores públicos têm, dentre eles a estabilidade, por exemplo. Agora, tem uma disposição que eu quero falar desses caras que mudou com a reforma da Previdência. Esses empregados públicos, eles não estavam sujeitos à aposentadoria compulsória. Não tinha aposentadoria compulsória. O que é a aposentadoria compulsória? É aquela aposentadoria colocada goela abaixo do servidor. Sabe aquele servidor que chora, eu não quero me aposentar. Alguns vão dizer, pô, eu nunca vi um cara assim, eu nunca vi alguém desse. Tem. Tá? Por que tem? Porque eles têm muitos benefícios enquanto estão na ativa. Quando eles se aposentam, eles perdem esses benefícios. Tem cara que tem telefone funcional, internet funcional, apartamento funcional, motorista funcional. Quando que ele se aposenta, ele perde tudo isso, então ele não quer. Pois então, com a reforma da Previdência, passou a existir a aposentadoria compulsória para os seletistas também da administração pública. Então, quando o cara completar 75 anos de idade, ele será aposentado compulsoriamente. Assim como os servidores. Os servidores já era. Fechou 75, bota o pijama e vai embora. De qualquer jeito. Seletistas também, tá? Não podia deixar dessa dica para eles, Luiz. Aí, ó, a querida OAB explicou bem certinho. Redução é 90 dias, suspensão 60 dias. Se o teu empregador reduzir e depois suspender, não pode passar 90 dias. Ou seja, se reduzir a jornada por 90 dias, não vai poder suspender. Se suspender por 60 dias, então ainda pode reduzir por mais 30 dias, porque os dois juntos não pode passar de 90 dias. E teve um comentário que eu achei top. O seguinte, olha, Filipão. Tu tá com a funcionária está com a jornada reduzida e ela fica grávida. A grávida tem estabilidade. E daí ela vai ter a estabilidade pela redução e por estar grávida. E daí como fica? Gente, que baita pergunta. É o seguinte, pessoal. Primeiro corre a estabilidade da gestante e depois a estabilidade da Lei 14.020. Então, se a gestante teve 3 meses de redução de jornada e nesses 3 meses ela ficou grávida, tá? Ela vai ter estabilidade no período de redução por mais 3 meses. Só que como ela está grávida, esses 3 meses de estabilidade, quando voltar tudo ao normal, só começa a contar depois que terminar a estabilidade dela como grávida. Então, pessoal, depois que nascer a criança, 5 meses de estabilidade e depois que terminar a estabilidade da gestante, vai começar a estabilidade da Lei 14.020. É uma regra parecida com... Quem tem uma regra parecida com essa é o Código de Defesa do Consumidor com a garantia. Não sei se tu te lembra, Felipe, de quando tu estudou lá Direito do Consumidor, a garantia legal e a contratual, primeiro tem a legal, depois a contratual. Então, se tu compra algo com 1 ano de garantia contratual, tu vai ter 1 ano de garantia contratual e depois determinado, tu tem os 3 meses da garantia legal. É mais ou menos assim que funciona com a estabilidade. Primeiro, tu vai ter a estabilidade da gestante, que é da confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento. E daí, terminada, começa a estabilidade da Lei 14.020, tá bom?
Gente, vocês não precisam saber quanto que vai ser o valor do benefício emergencial. Eles não vão cobrar o valor. Ah, o Felipe vai ganhar tanto. Tu tem que saber que é 25%, 50% ou 70%, ou no caso da suspensão, 100% do valor que o empregado teria direito de receber de seguro-desemprego. É isso que vocês precisam saber para ir à prova, tá? Não, não é confuso, Cláudia, não é confuso. Primeiro, é o seguinte, quantos dias de estabilidade ela tem pela redução? Quantos meses? 3. Ah, qual a estabilidade da gestante? Da confirmação da gravidez até 5 meses após o nascimento. Nasceu a criança, depois de 5 meses, começa os 3 meses da estabilidade pela lei, tá? Aline, Prof. Luiz, maravilhosa. Ah, muito obrigado. Gente, eu queria aproveitar, pessoal, quem quiser bastante dicas de direito do trabalho, além de estar acompanhando aqui, tem o meu canal no YouTube juntamente com a professora Cleise. É Mundo Mágico da CLT lá no YouTube, tá? O professor Felipe também tem um canal, né, professor? Qual que é o teu canal? Prof. Felipe Dalenogari. Só para colocar no YouTube lá, Felipe Dalenogari, vai encontrar. Também tem muitos vídeos rápidos lá de dicas, tá, pessoal? Vídeos curtos. E aqui no IGTV também tem uma série de vídeos curtos de 10 minutinhos com temas pontuais, tá? Segue aí eu, professor Luiz Henrique, no Instagram. O que é o IGTV? Se vocês forem ali no nosso perfil, tem aquela TVzinha, aquela TV ali. Ali tem vários vídeos ali com dicas de primeira fase, tá? Para vocês acompanharem. Não, ô Felipe, nós homens, né, é complicado, né? Eu pensando, né? Bom, vou fazer uma live, é 1 hora ali que eu vou fazer live com o Filipão, é 1 hora que eu não vou estar sendo mandado pela mulher. Daí vem um aluno e diz, prof, sua esposa disse para tu arrumar tua postura. Até isso, né? Até na live a gente tinha mandado. Ai, 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 senhora, a gente não tem folga nem quando tá trabalhando das mulheres, né? Tá louco, mas valeu, tá? Já dei uma melhorada aqui, tá? A live vai ficar assim salva. E agora o seguinte, nós temos mais um tema. O primeiro comentário que eu tiver sugerindo um tema de trabalho, eu vou falar sobre o tema. Então vamos aguardar aí. Um tema diferente da lei para eu explicar para vocês. Eu também acho trabalho a melhor matéria, tá? Eu também acho trabalho muito melhor que administrativo, por exemplo. Vamos Pessoal, lá! administrativo não tem esse negócio de prazo para cá, de prazo para lá. O nosso prazo administrativo é 5. Acabou, é 5. Isso aí é dica para prova. Olha só. Caiu alguma coisa de prazo nas questões de direito administrativo. Você tem certeza absoluta que não sabe o prazo, chuta 5. A probabilidade de acertar é mais de 90%. Tá? Qualquer prazo em direito administrativo, você leu a questão. Caramba, eu tenho certeza absoluta que eu não sei esse prazo. E nas alternativas tem 5. Seja 5, 5 dias, 5 anos, 5 meses, chuta 5. Mais de 90% dos prazos em direito administrativo é 5. Tá? Então, se tem certeza que não sabe, chuta 5. Cara, que é mais fácil que isso, não tem esse negócio de 13, de não sei o quê. Chutou 5, acertou. Tá? Então, o pessoal pediu teletrabalho, tá? Então, gente, eu tava brincando, tá? Tava brincando, administrativo é top também. Tanto que eu tô estudando por conta administrativo, assistindo as aulas do Felipe, da Tati e da Fran lá na OAB primeira fase, né? Eu gosto muito de estudar e de vez em quando eu assisto a aula dos colegas e eu tô estudando administrativo, até por isso que eu já sanei uma dúvida. Teletrabalho, então. Artigo 75A e seguintes da CLT, tá, pessoal? O teletrabalho é quando tu tá trabalhando na tua casa, é o home office, tá? Só que é o seguinte, tem uma diferença entre o trabalhar em casa para o teletrabalho. O trabalhar em casa é tu fazer as tuas atividades de trabalho na tua casa sem meios de tecnologia. O trabalho em casa é o artigo 6º da CLT e tem controle de jornada. Já o teletrabalho, pessoal, é quando tu está trabalhando em casa utilizando meios de tecnologia. Se tu está no teletrabalho, tu não tem controle de jornada. Por quê?
Porque tu tá em casa, a empresa não sabe o horário que tu começou, o horário que tu terminou, tá? Então, primeiro ponto, o teletrabalho, o empregado em regime de teletrabalho não tem controle de jornada, logo não tem direito às horas extras. Ponto. Mas o que vai acontecer na questão? O que o empregado quer? O empregado quer descaracterizar o regime de teletrabalho para poder pedir horas extras. Então, já caiu na prova da OAB, até faz tempo que não cai. O empregado tentando descaracterizar o regime de teletrabalho porque ele comparece à empresa. Eu vou até a empresa para fazer uma reunião, para pegar documentos. O comparecimento eventual à empresa, pessoal, não descaracteriza o regime de teletrabalho, tá? Não descaracteriza. Isso está na lei. Então, se eu vou para uma reunião, se eu vou para pegar um documento, se eu vou uma vez por semana, se eu vou eventualmente uma vez por mês, 2 vezes na semana, mas só para pegar documentos, e continuo sendo empregado em regime de teletrabalho. Outra questão que é muito importante é: eu sou obrigado a trabalhar em casa? Sim ou não? Né? Tem gente que não gosta. Eu tenho uma cunhada minha que é funcionária da Caixa Econômica Federal, ela disse o seguinte: eu não vejo a hora de voltar a trabalhar na agência. Tá? Porque eu não rendo em casa. E é muito comum. Então, pessoal, a determinação do trabalho presencial para o teletrabalho, o empregado tem que concordar. Tá? Já, se o empregado está em teletrabalho e vai para o presencial, aí é obrigatório. Se a empresa mandou tu sair de casa e voltar para o estabelecimento, é obrigatório, só que tu vai ter um prazo de 15 dias. Por quê? Porque o Felipe começou a trabalhar em casa. Ele tirou a filha dele da creche, tirou a babá de casa porque ele está em casa. E daí, quando vê, o chefe manda ele voltar para a empresa. Opa, só eu tenho que me reorganizar, eu tenho que contratar de novo a babá. Então, assim, ó, eu quero 15 dias. Por favor, Felipe, levantou a mão. Luiz, não, é que o Tony perguntou ali como é que fica o teletrabalho para o servidor público, tá? Olha só, o teletrabalho para o servidor público depende de regulamentação de cada órgão e não há redução de vencimentos, não há redução de vencimentos, tá? E com o controle da jornada de trabalho, ele passa a ser a cada órgão público, mediante regulamentação. Na verdade, não tem assim um controle em si, não tem que bater ponto, não tem nada disso. Tá? Agora, é por produtividade, ele vai fazer o trabalho. No serviço público não há redutividade. Se perguntar em nome do princípio da irredutibilidade de vencimentos, não há redução de vencimentos. E depende de regulamentação de cada órgão. Tá? Cada órgão regulamenta as hipóteses do teletrabalho, como ocorrerá a compensação, a jornada em si. Não há aumento de jornada de trabalho, né? E também não há redução de jornada de trabalho. Continua normal, apenas exercendo nas suas dependências. Questão envolvendo concordância ou não do servidor público, tá? Poderá haver determinação para que não haja o cumprimento no local público, nas repartições públicas, desde que haja regulamentação própria, tá? Desde que haja regulamentação própria. Pessoal, no serviço público vai ser muito difícil, eu digo para vocês assim, ó, praticamente improvável que caia uma questão sobre teletrabalho. Mas as questões, por quê? Porque não há regulamentação geral, específica em si. Tá? Não há alguma coisa. No máximo, cada órgão fica responsável por regulamentar. E aí, como eu falei para vocês, não há redução de vencimentos. Essa é a parte principal. Tá. Continuando, pessoal. As utilidades entregues para o empregado realizar atividade em casa não são salário-utilidade, tá? Então, não é salário-utilidade o que for fornecido para o empregador. E, professor, e quem paga? Por exemplo, eu posso entrar com uma ação cobrando luz e internet pelo período que eu fiquei como teletrabalho? Isso depende de pactuação entre as partes, tá? Depende de pactuação entre as partes quem vai arcar com esses custos extras do empregado. Tem acidente de trabalho? Tem acidente de trabalho.
tá? Por quê? Porque daí a tua casa vai ser uma extensão. Se tu cair da cadeira e se machucar, vai ser, sim, considerado acidente de trabalho, tá bom? O estagiário não pode pedir auxílio, tá? Já estavam falando, porque o estagiário não é empregado, tá bom? Pediram para eu falar do intermitente. Rapidinho, pessoal. Intermitente. Aeronauta não pode ser intermitente. Aeronauta não pode ser intermitente. É a única categoria profissional. E essa é a questão de prova. O intermitente é aquele cara que tu assina a carteira de trabalho, logo ele é empregado. O intermitente é empregado. Mas o intermitente só trabalha quando chamado. Se no mês de janeiro ele não for chamado, ele não trabalhou, não ganhou. Se for chamado um dia, vai ganhar este um dia. Ele deve ser chamado com 72 horas de antecedência e confirma se vai trabalhar ou não em 24 horas. O fato dele se recusar a trabalhar não seja justa causa, tá bom? Do intermitente seria isso aí que eu acredito. O aeronauta é a categoria dos pilotos, tá? Luiz, deixa eu falar um pouquinho com ele sobre bens públicos. Uns minutinhos, bem rapidinho. Me veio aqui uma questão de bens públicos, tá? Só dessa vez eu deixo. Oi? Só dessa vez eu deixo, tá? Tá bom. Pessoal... Não, claro que pode falar. Olha só. Bens públicos, tá? Nós temos que ter em mente o seguinte: são públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Portanto, os bens do Vaticano, da ONU, da Argentina, do Paraguai, sediados aqui no Brasil, não são bens públicos. Não são bens públicos. Pode ser bens públicos lá para eles, tá? Para nós, sistema jurídico brasileiro, são bens privados. Grava isso. E estes bens públicos, eles vão ter algumas prerrogativas. Dentre elas, a impossibilidade de uso capião. O bem público não pode sofrer uso capião. Seja ele bem de uso comum do povo, seja ele bem de uso especial, seja ele bem dominical. Quais são as diferenças entre eles? O bem de uso comum do povo, as praças, as praias, os rios. Imagina alguém lá fazer uso capião de uma praça. Não pode. Segundo, bens de uso especial. Quais são os bens de uso especial? Aqueles bens que são afetos a uma atividade da administração pública, estão afetos à prestação de um serviço público, são usados pela administração. Esses são os bens de uso especial. E eles são usados pela administração de modo privativo por ela. Diferente de uma praça. Uma praça todo mundo usa. O bem de uso especial, a administração diz como usa, o horário em que usa e quem pode usar. Como, por exemplo, uma escola, uma biblioteca pública, um prédio de uma secretaria, um carro, um cemitério público. Cemitério, cara, pandemia me lembrou cemitério. Eu tenho que falar rapidinho sobre cemitérios. Olha só, primeiro, cemitério público é um bem de uso especial. Cemitério privado. Cemitério privado é um bem de uso especial, afeto à destinação de restos mortais, sujeito ao poder de polícia mortuária municipal. Se tiver uma atividade perguntando o seguinte: o João gostaria de abrir um cemitério, ele é aberto à livre iniciativa, se aplica a livre iniciativa? Jamais. Cemitério está sujeito ao poder de polícia municipal, poder de polícia mortuária municipal. Ou seja, para poder abrir um cemitério,
depende de consentimento do poder público municipal. E este consentimento será através de autorização. Autorização e não licença. E por que autorização e não licença? Porque é discricionário. Dependerá de conveniência e oportunidade do poder público. Por que conveniência e oportunidade do poder público, gente? Por quê? Porque imagina se for vinculado, preencheu todos os requisitos, abre um cemitério. Nós vamos ter um cemitério por quadra. Esse negócio dá dinheiro. Dá dinheiro? Então, obviamente que não. Então, por razões de conveniência e oportunidade, o poder público poderá autorizar um ou outro cemitério dentro da sua necessidade. Grava isso. Tá? Essas coisas de pandemia me lembraram muito de falar para vocês negócio de cemitério. Como que funciona? Tá? Funciona assim. Não é aberto à livre iniciativa, está sujeito ao poder de polícia mortuária municipal e depende de autorização do poder público. Tá? E não é licença. Beleza, Luiz? Falei dos bens públicos que eu queria falar aquela ali e falei um pouquinho do cemitério também. Então tá, 2 temas aqui, o último, dispensa em massa, por causa da Ford, né, pessoal? Dispensa coletiva é igual dispensa individual, artigo 477A da CLT. Então, se na dispensa individual tu não precisa de prévia autorização, na coletiva tu também não vai precisar. Já caiu na prova, tá? Dispensa em massa é a dispensa coletiva que eu tô falando. E o último ponto aqui para nós encerrar, que o pessoal pediu muito, foi o empregado 12 por 36. O 12 por 36, gente, se eventualmente eu vi aí os pedidos, PDV, periculosidade, insalubridade, eu vou trabalhar na revisão. Quinta-feira que vem, tá? É minha aula de revisão de manhã. E assim, ó, gente, quinta-feira que vem eu vou dar 6 questões. Quem assistir vai ganhar as 6 questões. Assim como o Filipão, quando der a aula dele de administrativo, também vai dar 6 questões de administrativo. Então aqui Luiz, é só um esquenta. A live é só um esquenta, tá, pessoal? A live é só um esquenta. Tenham isso em mente, tá? Gente, 12 por 36, artigo 59A da CLT. O 12 por 36 é um acordo de compensação. Eu trabalho 12, mas descanso 36. Então, eu não vou ter hora extra, porque as 4 horas a mais que eu trabalhar, eu vou compensar descansando 36. O 12 por 36, tu tem que saber 3 coisas. O intervalo dele pode ser indenizado. Tu não precisa dar o intervalo, desde que tu pague. O 12 por 36, se trabalhar no domingo ou feriado, recebe normalmente. 12 por 36, se trabalhar domingo ou feriado, recebe normalmente. E o 12 por 36, último, ele tem direito à hora noturna, das 22 às 5. O que ele não tem direito é a prorrogação da hora noturna. É se ele trabalhar todo o período noturno e estender a sua jornada. 12 por 36 tem direito à hora noturna, mas não tem direito à prorrogação da hora noturna. Se ele trabalhar das 22, se ele trabalhar das 19 às 7 da manhã, ele trabalhou todo o período noturno e prorrogou, mas a prorrogação para ele não vai ser. Então, pessoal, hora noturna para o 12 por 36, só das 22 às 5. Não tem prorrogação. Domingo e feriado ele não recebe em dobro. Não recebe em dobro. Já está incluído no seu salário, tá ok, pessoal? Ô Luiz, falando em domingo, olha só, gente, domingo, 20 horas... Temos uma live, eu e a professora Luana Porto, nossa professora de língua portuguesa do CEISC, para falar sobre técnicas de interpretação das questões de primeira fase. Não percam, é uma live muito importante, tá? Sobre interpretação das questões de primeira fase. Tem muita gente que não consegue atingir as 40 questões porque não conseguiu interpretar o que a FGV está pedindo. Gravem essa live domingo, 20 horas, tá? No Instagram meu e da Prof. Luana Porto aí, essa live sobre interpretação das questões de primeira fase. Importantíssima. A professora Luana aí
pós-doutora em língua portuguesa, né? Vai estar falando especificamente sobre isso, tá, gente? Grava aí na agenda, guarda essa live para domingo, 20 horas. Luiz, bem rapidinho, bens dominicais, o pessoal estava pedindo aí, olha só. Bens dominicais são aqueles bens que não estão sendo utilizados pela administração. Um terreno abandonado da administração, um ônibus abandonado, uma vaca abandonada, um cavalo abandonado. Eu encontrei um cavalo abandonado e aquele cavalo é de propriedade do município. Posso fazer usucapião daquele cavalo? Jamais! Não existe usucapião sobre bem público de nenhuma espécie. Grave isso. Seja bem de uso especial, uso comum do povo ou bem dominical. Grava que isso já caiu. E a FGV já tentou fazer usucapião de bem imóvel abandonado, de um ônibus abandonado. Não existe. Beleza? Luiz, administrativo seria isso. Não sei se você tem mais alguma coisa de direito do trabalho. Não, seria somente isso, agradecer aos alunos. Quem ainda não tirou print, postou nos stories, tira agora, tá? Tira, nos marca. Marque, tá, pessoal? E assim, siga nós no Instagram, né, Luiz? A gente convida todos vocês, gente, para seguir aí os nossos Instagrams. Quem ainda não nos segue, segue o Prof. Luiz, @prof.luiz.henrique, né? O meu aí é prof.felipe da Lenogari, aparece para vocês. E coloca na agenda. O pessoal está perguntando, domingo agora? Domingo, hoje é quinta-feira. Domingo, 20 horas, estaremos, então, eu e a professora Luana Porto, nos nossos Instagrams aí, né, com essa live de interpretação das questões de primeira fase. Esse é o momento, pessoal, de vocês usarem o Insta para espiar o Insta dos professores, que a gente vai divulgando as nossas lives, as revisões, os conteúdos, dicas, tá? Lembrando que essas lives foi uma ideia nossa do grupo. Essas lives, por exemplo, não é nada pago pelo CEISC, é uma live o seguinte: vamos lá botar a cara lá para ajudar os alunos, para mostrar que a gente está junto com eles. A gente sabe que nem todos têm condições de comprar o curso, então a gente consegue, de maneira voluntária, todos os professores fazer essas lives aí para ajudar, e a revisão também. Então, pessoal, é um esquenta para a revisão turbo. Então, por exemplo, o Felipe falou da live dele, eu tenho uma live sábado às 9 horas com a professora Luana, com a professora Luciana, da Empresarial. Vamos falar sobre empregadores, sociedades empresárias, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui apenas para avisar vocês. Nós estamos com vocês, nós vamos ajudar. Aproveitem essas 2 últimas semanas, vivam a prova da OAB, aproveitem o máximo, esqueçam Netflix, balada, bebida. Agora, pessoal, falta 2 semanas só de estudo. Vocês vão ver que se vocês estiverem com nós nessas 2 semanas, seguindo as nossas orientações, não tem erro. Tá? É 9 horas da manhã minha live sábado, tá? Com a professora Luciana Aranaldi, tá? Então, fiquem com nós, sigam as nossas dicas. Nós queremos a aprovação de vocês. Esquece BBB também. Esquece BBB, tá? Esquece BBB, tá? Eu tô aqui em casa, minha esposa é comentarista oficial do BBB, sabe? Ela tá bombando aí com comentários, então eu tô sabendo tudo do BBB. Mas assim, ó, pessoal que vai fazer a prova, abandona um pouquinho aí o BBB, tá? Vamos, que vale a pena. Vocês não têm noção do que é chegar lá e passar na prova, seja na primeira, seja na segunda, tá bom? Então, com essas minhas falas, eu me despeço. Vou ficar aqui só para escutar a despedida do Felipão. Felipão, mais uma vez, cara, muito obrigado. Valeu aí pela parceria. Valeu, gente. Olha só, um abraço bem apertado para todos vocês, um beijo bem grande, tá? O desejo de que continuem firmes, focados, é necessário foco nessa reta final, tá? Foco, 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 rumo à aprovação. Somente com foco, com dedicação nessa reta final, vocês vão conseguir a aprovação.
Tá bem? Gente, a live vai ficar salva aqui. Assiste de novo se você perdeu algum ponto que trancou. Assiste aí, compartilha com os colegas, tá? E nos vimos na sequência aí, na nossa revisão turbo, a semana que vem toda aí no CISC, com as nossas lives, sequência de lives. Nos vimos aí. Abraço, beijo a todos. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal.